A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 12, que tem como título A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. Estamos caminhando para o final aí da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021. Esta revista maravilhosa comentando sobre o apóstolo Paulo. Agora vamos estudar mais um aspecto aqui da vida do apóstolo Paulo, né? Falar aqui da coragem dele diante da possibilidade da morte. Essa lição, estou gravando ela aqui na segunda-feira à noite. Eu peço perdão aos irmãos que estão acompanhando, que sabe que a gente sempre gosta de postar mais cedo na segunda-feira ou quem sabe até no domingo. Aí não deu para postar mais cedo, mas graças a Deus está sendo disponibilizado aqui no começo da semana e se Deus quiser, até o final da semana vamos postar também a lição 13. Vamos adiantar, porque muita gente vai adiantar a última lição, porque a última lição está marcada para o dia 26. Muitos irmãos viajam, a questão do Natal, ou então tem alguma comemoração e não vai para a EBD no dia 26. Então a gente vai aí fazer um esforço para adiantar a lição 13, tanto o slide quanto a aula em vídeo. Então, nós estamos procurando a melhor maneira de ajudar a todos os irmãos. Lembrando que nós vamos disponibilizar também o slide de encerramento. Então fique atento que essa semana tem muito conteúdo no EBD em Foco, tá? E, enfim, agora vamos falar aqui da lição número 12, a lição que vai falar da coragem de Paulo diante das circunstâncias que pode levar ele à morte. No caso, a gente sabe que esse acontecimento que a gente vai estudar aqui nessa lição, Atos capítulo 21, não necessariamente levou Paulo à morte. Tá? Paulo ele foi preso nessa situação, levado a Roma, muito provavelmente ele sai, tudo indica que ele é solto dessa prisão, prega o evangelho por mais um tempo e depois que ele é preso novamente e morre. Então a morte do apóstolo Paulo acontece mais na frente, alguns anos depois, de acordo com alguns especialistas. No entanto, o que a gente está estudando, vai estudar nessa lição aqui, durante essa semana, é relacionado à questão da possibilidade da morte. Diante da possibilidade de morrer, de ser perseguido, de ser espancado, como que o cristão deve se comportar de acordo com o exemplo do apóstolo Paulo? Paulo vai dar o exemplo aqui nesse sentido. E é importante nós entendermos isso aqui, porque não é que Paulo não valorizava a vida, não é que Paulo não estava nem aí se ele ia morrer ou se ele ia viver. Ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir e ele queria cumprir essa missão a todo custo. Não é nesse sentido, não é que Paulo não valoriza a vida, Paulo não ama viver, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo ele amava a vida, ele gostava de viver, ele se relacionava com as pessoas, ele sabia que o viver é algo que completava aqui a obra que ele foi chamado, então era a oportunidade para ele pregar mais o evangelho, ganhar mais almas para Jesus. Então Paulo ele tinha na vida algo realmente valoroso, algo realmente de valor. Tá? Os judeus, de forma geral, valorizavam muito a vida. Tá? Eles gostavam de viver e aproveitar a vida. Então Paulo era um desses, tá? Era um judeu que valorizava a vida, se converteu e continuou valorizando a vida. Mas diante da possibilidade da morte, por causa do evangelho, Paulo não hesitou, ele não teve medo. Tá? Ele teve coragem. Então a gente vai estudar esse aspecto da vida de Paulo. Vale ressaltar que no EBD em Foco, além do vídeo que você está aqui assistindo, ou quem sabe ouvindo o áudio, nós temos esse conteúdo completo, vídeo, áudio, PDF, tudo para você acessar no site ebdemfoco.com. Além disso, nós temos os slides em PowerPoint, cursos, estudos e sermões em PDF, o curso básico de teologia, um conteúdo completo no site ebdemfoco.com. Acesse aí ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp 94 98409 2869. Bem, vamos aqui para o conteúdo da lição que fala assim, o texto áureo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4:11. Então Paulo vai falar aqui que o tempo todo ele estava entregue à morte. Não porque ele não amava a vida ou porque ele queria partir logo, não, mas por amor a Jesus, por amor de Jesus, porque realmente
né, ele sabia que ele tinha que fazer tudo para continuar pregando o evangelho. Verdade prática, o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Isso vai acontecer com todos aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus. Vai sofrer perseguição, vai passar por angústia, por aflições, mas tudo isso deve nos fortalecer e nos manter firmes em Cristo para continuar cumprindo o nosso chamado. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 21, de 7 a 15. É importante você ler Atos 20 e 21. Tá? E, se possível, continuar a leitura até o final do livro de Atos para você entender o contexto completo. Tá? Vale ressaltar o que eu falei no começo. Aqui, nessa situação, Paulo não morre, tá? Ele não é levado à morte. Mas a gente vê essa possibilidade e ele tendo coragem de enfrentar essa situação. Então, essa leitura aqui é a leitura que nós vamos estudar dentro da lição. Eu vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, mas nós vamos retornar a essa leitura várias vezes aqui com vários versículos dentro dessa leitura na lição. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Isso aqui é muito importante. Tá? Se você tem um chamado, você tem que ter consciência desse chamado. Tá? O chamado é algo que vem de dentro, que arde no coração, que é um desejo. Não é aquela coisa que você fica, meu Deus, eu fui chamado para tal coisa, eu não gosto disso, não queria fazer isso. Não, não, não. O chamado de Deus na vida do crente é um chamado que desperta ele de forma que ele faz a obra alegre, feliz, sabendo que ele tem uma missão a se cumprir. No caso, essa missão ela tem que ser cumprida a todo custo. Então é isso que a gente vai falar nessa lição, tá? Essa consciência, tá? E muitas vezes esse chamado requer padecimento. Esse chamado requer abrir mão de muita coisa. Esse chamado requer fazer sacrifícios, tá? Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É claro que nem todos os cristãos vão passar por situações onde a vida está em risco. Nem todos. Alguns cristãos, nos dias de hoje, pregam o evangelho em lugares perigosos, em lugares onde tem muitos muçulmanos contrários ao evangelho, que são mais radicais, que pode realmente matar. Acontece em alguns países que tem perseguição religiosa, perseguição contra os cristãos ou contra a religião de forma geral, corre o risco de ser preso. Existe sim essa possibilidade, mas a gente pode trazer para o nosso contexto brasileiro. Vamos trazer para o nosso contexto, onde essa possibilidade ela é muito pequena. Existe, mas ela é muito pequena. Tá? Eu não estou dizendo que não existe, em hipótese alguma, a perseguição a cristãos no Brasil. Não, mas no Brasil nós temos liberdade de pregar o evangelho, de fazer a obra. Então, essa questão de ser preso ou de morrer porque está fazendo a obra de Deus, tá, é algo que pode ser que esteja um pouco distante da nossa realidade. No entanto, essa lição ela se aplica à nossa vida também, porque de certa forma, quando você vai pregar o evangelho e fazer a obra, você vai sofrer algum tipo de perseguição. Você vai sofrer afrontas, você vai sofrer acusações e muitas palavras tentando te desmotivar. Não faça, não perca teu tempo com isso, não vá em frente, larga para lá. Você tem a oportunidade, quem sabe, de ganhar dinheiro, de crescer na vida. Você está perdendo o seu tempo com esse negócio de ser crente, de pregar o evangelho. Isso você vai ouvir o tempo todo. E Paulo passava por essa situação também. Então não é só questão de você correr um risco de vida, mas de você estar ali rodeado de pessoas que estão o tempo todo te bombardeando com ideias, tentando te desmotivar, fazer você parar, né, na sua missão. Então a gente tem que levar em consideração esse contexto nosso. Tá? Então, mesmo que, de certa forma, eu preciso sacrificar amizades, eu preciso sacrificar, né, quem sabe, um salário maior, mas eu vou levar em consideração que eu tenho uma missão a se cumprir, eu vou abrir mão de algumas coisas. Então, né, requer padecimento nesse aspecto também. Tá? Não sei se ficou confuso, mas é porque eu estou querendo trazer para o nosso contexto o que nós podemos aplicar dessa lição aqui. Vamos continuar. Tá? É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nesta lição. Aí nós vamos falar nessa questão da coragem para fazer a vontade de Deus em qualquer situação. Tópico 1. A consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. A insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Tópico 1.1, né?
Nas primeiras lições deste estudo, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Então, quando Jesus chama ali Ananias para orar por Paulo, ele fica preocupado, meu Deus, como assim Paulo, né, aquele perseguidor? Ele fala assim, olha, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha só, né, Atos 9, 15 e 16 deixa bem claro que Jesus está chamando Paulo para uma obra onde ele vai, né, entender o quanto ele deve padecer, ou seja, o quanto ele deve sofrer, o quanto ele vai levar chicotada, ele vai sofrer naufrágio, ele vai ser preso, Paulo vai ser apedrejado, ou seja, várias situações diferentes e difíceis, mas que ele vai suportar todas elas. Por isso que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, né? Ou seja, eu posso suportar todas as coisas, qualquer situação, quando você lê o contexto ali de Filipenses. Então é bem interessante, Paulo, né, ele suporta tudo, por quê? Porque ele confia em Cristo. Então ele é o exemplo de apóstolo, diferente dos que se dizem apóstolos nos dias de hoje, né? Que se dizem pregadores e apóstolos, que pregam aí a pseudo-teologia da prosperidade. Eu estou usando até esse nome pseudo-teologia porque eu vi no livro de apoio, né, o pastor Elenay Cabral, ele usa, né, pseudo-teologia, porque nem teologia é. Eu falei disso no vídeo de destaque da semana passada. Não é nem sequer teologia. Por quê? Porque esses pseudo-teólogos, eles começam a dizer que para ser crente, para ser fiel a Deus, você tem que ser rico, você tem que ser próspero, você tem que ter isso, ter aquilo. Totalmente o contrário do que Paulo vivia. Então a gente tem que ter Paulo como exemplo, tá? Esse tempo havia chegado para o apóstolo, haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus entregariam nas mãos dos gentios. Então, quando a gente lê Atos 21, 11, Paulo se encontra com esse profeta chamado Ágabo, tá? Fala assim, ó, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então a gente observa aqui uma profecia, não sabemos exatamente se foi uma visão, se foi um sonho, o que Ágabo recebeu de revelação, de fato. Mas Ágabo, ele interpreta, né, essa revelação da seguinte maneira, né, que Paulo, ele vai ser, que o dono, no caso daquela cinta, no caso Paulo, seria, né, preso, amarrado pelos judeus, e seria entregue na mão dos gentios, ou seja, dos romanos. Eu já falei sobre essa profecia na lição, na revista anterior, aí, não lembro qual foi exatamente. Eu acho que teve duas situações que eu expliquei sobre essa profecia. Eu vou disponibilizar o vídeo, dá para você assistir aí, tá? Vou deixar bem o vídeo disponível. É bem interessante porque essa profecia, ela não se cumpre exatamente como ele fala, mas ela se cumpre, tá? Ela se cumpre. Porque os judeus pegam Paulo e começam a espancar Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E depois os romanos chegam e tomam Paulo da mão dos judeus e amarram Paulo. Então é um pouquinho diferente, mas cumpre, tá? Ela se cumpre. Só que Paulo, ele foi avisado, tá? Ele foi avisado. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Então Paulo vai falar isso aí. Tá? Eu não tenho a minha vida por preciosa porque eu quero cumprir, né, com alegria a minha carreira. Então, vamos lá. Tá? Paulo desobedeceu ao Espírito Santo? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder aqui. O escritor da revista, eu acho que ele se confunde nesse ponto, tanto na revista quanto no livro de apoio. Tá? Eu recomendo a leitura da Teologia Sistemática do N. Gruden. No vídeo que eu gravei sobre essa profecia, eu cito essa teologia sistemática, que eu acho a explicação lá bem coerente. Porque aqui no texto bíblico, em Atos 21, 11, diz que Ágabo recebeu a profecia pelo Espírito Santo. E isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém, papapá. Ele continua. O escritor da revista diz que Paulo discerniu, né, por meio do Espírito Santo qual era a vontade de Deus. Então o Espírito Santo estava falando com Paulo ou com Ágabo? O Espírito Santo falou duas coisas diferentes?
Será que Paulo desobedeceu a ordem do Espírito Santo? Ou será que Ágabo não era usado pelo Espírito Santo e Paulo sim estava sendo usado pelo Espírito Santo? Então a gente tem que responder esse questionamento. Então vou tentar dar uma resposta aqui, pode ser até que o vídeo de hoje fique um pouco longo, não sei quanto tempo vai ficar, mas eu preciso explicar sobre isso aqui. Até o escritor da revista coloca assim, ó, a profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Ele sabia que seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. Então o escritor coloca assim, né, que não tinha um caráter decisivo. É porque assim, a profecia no Novo Testamento, ela é diferente da profecia do Antigo Testamento. O profeta do Novo Testamento ele tem um papel diferente do profeta do Antigo Testamento. Muda muita coisa. Porque assim, no Antigo Testamento, o profeta que de fato era usado por Deus, que ele interpretava a lei corretamente, entregava a profecia, falava o que deveria ser feito, ele falava para o rei se devia ou não ir para a guerra, ele falava para os sacerdotes o que deveria fazer, ele falava para o povo o que deveria fazer. A gente tem exemplos no Antigo Testamento de Elias e Eliseu, mas a gente tem exemplos também de Isaías, de Jeremias, dentre outros profetas no Antigo Testamento, que a palavra desses profetas era a palavra de Deus. Desobedecer a palavra desse profeta era desobedecer a Deus. E as consequências viriam. Então, no Antigo Testamento, a inspiração do profeta era algo que vinha diretamente de Deus. E quem fizesse contrário ou diferente estava desobedecendo a Deus e sofria as consequências. No caso do Novo Testamento, a gente tem um outro contexto. A profecia no Novo Testamento, ela não tem o mesmo peso das Escrituras. Ela não tem o mesmo peso da Bíblia. O dom de profecia, ele é citado em várias listas de dons no Novo Testamento. Paulo diz que ele é muito importante, deve ser buscado e deve ser usado. Mas o dom de profecia, toda vez que Paulo fala dele, ou quase todas as vezes, Paulo fala que a profecia deve ser julgada, deve ser analisada, deve ser confrontada com as Escrituras. Então a profecia do Novo Testamento ela não tem o mesmo peso que a profecia do Antigo Testamento. A primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Não tem o mesmo peso, não é a mesma coisa que vem a palavra de Deus diretamente. Então se alguém profetiza na igreja hoje, essa profecia hoje ela tem que ser analisada de acordo com as Escrituras e não ser seguida de maneira cega. Segunda coisa, dá a entender no Novo Testamento que a profecia ela é entregue e ela pode misturar com o pensamento do profeta e ser interpretada até da forma um pouco equivocada, um pouco errada. No caso de Ágabo, ele diz que Paulo seria amarrado pelos judeus e entregue aos gentios. Quando o evento acontece de fato lá na frente, não acontece bem assim. Paulo, na verdade, é espancado pelos judeus e quando os gentios chegam, ou seja, quando os romanos chegam, eles tomam Paulo da mão dos judeus, porque se eles não fizessem isso, os judeus matariam Paulo. Eles queriam matar Paulo. Então quem amarra o Paulo, de acordo com a profecia de Ágabo, eram os judeus. E quem amarra Paulo, de acordo com a realidade, são os romanos. Aí você fala assim, então Ágabo não profetizou corretamente? Ou o Espírito Santo não entregou a profecia correta para ele? Entregou, quem sabe foi uma visão. Talvez Ágabo viu ali numa situação onde Paulo estava entre os judeus e os gentios, aquela confusão toda, e ele interpretou a visão dele dessa forma. Mas não significa que não era pelo Espírito Santo, era pelo Espírito Santo. A profecia se cumpriu. Tá? Então essa profecia ela não tinha aquele caráter de ser diretamente palavra de Deus, porque Paulo meio que desobedece. Tem dois momentos em Atos 21 que o povo cheio do Espírito Santo, no caso, fala para Paulo não ir a Jerusalém. Tá? Tem um momento um pouco anterior à profecia de Ágabo, no começo do capítulo 21, e depois, mais na profecia de Ágabo, a gente vê um outro momento onde fala, não, Paulo não vá. Tá? Isso movido pelo Espírito. E Paulo, ele não obedece, de certa forma ele não obedece. Agora, Paulo estava pecando ao fazer isso? Não. Paulo não estava pecando nisso, porque ele estava sendo avisado da situação, mas ele sabia que ele deveria padecer pelo nome de Cristo. Então é preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Ou seja, se você tem um chamado, você vai cumprir esse chamado. Se tem uma profecia,
que vem falando alguma coisa nesse sentido, confronte essa profecia com as Escrituras, veja se a situação, quem sabe, ela vem realmente de Deus. Será que vem realmente de Deus? Se vem de Deus, e se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? Tenta analisar todas as circunstâncias, tá? Confronta com a palavra de Deus, veja a questão do seu chamado. Paulo, ele sabia, ele tinha no seu coração que o seu chamado era para pregar o evangelho em qualquer circunstância. Então ele foi para Jerusalém a todo custo. Ele não queria nem saber, ele não tinha medo, ele sabia que ele tinha que cumprir o seu chamado. Vamos analisar o movimento de Paulo até chegar a Jerusalém, tá? Por onde ele passa. Vamos olhar cada situação aqui. De Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro e sua despedida em Mileto foi muito especial. Quando a gente lê a passagem em Atos 20, 37 e 38, vale ressaltar que na revista essa passagem aqui está citado errado, está citando a passagem de Atos 21, mas o correto é Atos 20, 37 e 38, 37 e 38, que é aquela passagem que Paulo se despede dos anciãos de Éfeso. Os anciãos de Éfeso vão até Mileto, onde Paulo faz aquele discurso que a gente já estudou em lições anteriores. Então, é aqui que acontece uma despedida muito especial. Tá? O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Ele tinha que sair de Mileto e ir até Jerusalém. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém. Então, pois ele enfrentaria muitas ameaças. Então, quando Paulo chega em Tiro, ele encontra discípulos que, movidos pelo Espírito Santo, falam: Paulo não vai para Jerusalém. Não é a profecia de Ágabo ainda. A profecia de Ágabo acontece em Cesareia. Então, aqui ele está em Tiro. Ele passa alguns dias e fala: olha, você vai sofrer lá na frente. Então, Paulo continua a viagem. Tá? Esses irmãos oraram de joelho na praia pelo e com o apóstolo Paulo. Atos 21, 5 deixa bem claro isso. Havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia oramos. Então Paulo se despede do povo em Tiro e segue para Cesareia. Então nesse lugar havia o bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. Então Paulo era muito querido, como eu falei no começo. Paulo amava viver, Paulo amava as pessoas, ele se preocupava com as pessoas, ele cuidava de pessoas, a vida era preciosa para Paulo, e onde ele passava, a despedida às vezes era uma despedida onde o povo chorava, se lamentava, ficava triste porque Paulo estava saindo. Então Paulo era essa pessoa, eu não sei se ele era rancoroso, se ele era carismático, como que era a personalidade de Paulo, mas de certa forma as pessoas amavam muito e sentiam a sua falta. Então esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Então o crente, ele tem que cuidar um dos outros, ele tem que dar atenção, ele tem que se envolver com as pessoas, seja qual for o tipo de missão, e numa missão espiritual é algo mais necessário. Tópico 1.3. Passando por Cesareia. Nesta cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. No caso, essa é a rota, você está vendo o vídeo aí, a rota da terceira viagem missionária de Paulo. Ele sai de Antioquia, vai para Tarso, Derbe. Olha o tanto de cidade que Paulo passa, tá? Ele passa em todas essas cidades e volta, onde ele chega em Tiro, passa por Ptolemaida, que a Bíblia cita lá, o capítulo 21 de Atos, e depois ele vai para Cesareia. Tá? Ali ele encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornaram um evangelista inflamado pelo Espírito, no caso Filipe. Então Filipe foi um dos 7 ungidos lá no começo de Atos dos Apóstolos, era um diácono. Tá? Este recebeu e hospedou Paulo e seus companheiros em sua própria casa. Tá? Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era um homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Olha, quem diz que mulher não pode profetizar? O texto bíblico diz assim, no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, ou seja, Lucas que está escrevendo o livro estava junto, tá? E nós com ele estávamos chegando a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista que era um dos 7, ficamos com ele. Só corrigindo aqui, o evangelista que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Então as filhas de Filipe profetizavam. Não sabemos o que elas profetizavam, como que elas profetizavam, mas eram usadas com o dom de profecia. E de acordo com o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, o dom de profecia é muito importante, a igreja tem que buscar
esse dom. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém, uma caminhada aí de 2 dias. Tá? É muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. Então Paulo ele vai passando de cidade em cidade, cumprindo aquele chamado que ele tinha de pregar, de edificar, de fortalecer a vida das pessoas. Ele tinha aquele, né, aquele chamado para plantar igrejas, mas ele também tinha um chamado para, né, consolidar uma igreja, para, né, consolar as pessoas, conversar. Enfim, Paulo ele era um discipulador de vidas. Tá? E essa convicção levava ele por todos esses caminhos. Então nós que temos um chamado para fazer uma obra, temos que ir até o fim, cumprir o nosso chamado, né, e ter convicção de que o Espírito Santo está conosco. Vamos para o tópico 2, que fala assim: a coragem para enfrentar as ameaças de morte. 2.1. A coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. No caso, Paulo recebe a profecia. A profecia não diz que ele vai morrer, mas diz que ele vai ser preso. De certa forma, ele corre o risco de morrer. De certa forma, sim. Tá? Isso deu-lhe a certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Paulo foi preso, sofreu naufrágio, foi escoteado, foi apedrejado. Paulo passou por várias situações difíceis. Isso não foi motivo nenhum para ele parar, para ele deixar de caminhar. Em momento algum, ele pensou nisso. Então, aquilo que eu estava falando no começo, talvez você não está sofrendo o risco de morte, talvez você não está sofrendo o risco de ser preso. Porém, tá, você pode sofrer algum tipo de perseguição. Alguém pode tentar lhe parar, alguém pode tentar atrapalhar o seu ministério de alguma forma, alguém de dentro da igreja ou quem sabe fora da igreja, uma situação no seu trabalho, qualquer circunstância na sua vida. Mas você tem que estar preparado para isso, enfrentar tudo isso e ir até o fim no seu chamado. Não pare, cumpra o seu chamado. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito, ou seja, o Espírito Santo chamou ele e ele está cumprindo e andando, caminhando com o Espírito Santo. Por isso, serenamente o apóstolo exortou os irmãos de Cesareia para que o não impedissem de ir a Jerusalém. No caso, ele fala assim, Atos 21, 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo ele estava disposto a qualquer situação. E por que Jerusalém oferecia tanto perigo para Paulo? A gente vai ver mais na frente, no tópico 3, né, que a mensagem de Paulo era uma mensagem que confrontava muito a questão do judaísmo. Tá? E Jerusalém era a capital do judaísmo, onde estavam os fariseus mais radicais. Então a mensagem de Paulo mexia muito com eles, assim como a mensagem de Jesus. Então Jesus já foi morto, né, justamente ali com aquele envolvimento com os judeus. Tá? Eu não vou dizer que matou Jesus foram os judeus, que isso aí é bem polêmico, né? Quem matou Jesus, né, foi os judeus, foi os romanos, foi o povo, enfim, foi o próprio Deus. Não vem ao caso, mas Jesus, né, ele confrontou muito os fariseus devido ao seu legalismo exagerado, e Paulo fazia a mesma coisa. Então Paulo corria um risco muito grande indo para Jerusalém. Tá? E ele fala com os irmãos: não se preocupe com isso, né? Eu estou disposto a estar ligado com Cristo, né, nas coisas boas, mas também nas perseguições. Eu estou disposto a morrer, tá, pelo nome do nosso Senhor. Finalmente aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Então ali Paulo toma essa decisão e Deus vai guiar ele nessa decisão. Então precisamos aprender a ter serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Então, nós temos que tá ali sempre tomando a decisão da forma correta, tá? Pensando, orando, olhando a questão do nosso chamado, de cumprir a nossa missão. Então foi isso que Paulo fez. A chegada em Jerusalém, tópico 2.2. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia, Atos 21, 16. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Nasson, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. Então, ali entra mais um personagem na história, né, que ele é citado aqui, Mnason. Algumas traduções dizem Jason. Pode ser, no caso, alguém até que é citado, se eu não me engano,
esqueci o capítulo agora que fugiu da mente, em Tessalônica, alguém que é citado lá em Tessalônica que Paulo hospeda na casa dele, tá? Que é um Jason, alguns textos dizem que é o mesmo Mnason aqui. Mas enfim, continuando, sua recepção em Jerusalém foi feita de muita boa vontade pelos irmãos da igreja. Quando ele chega em Jerusalém, Atos 21:17, fala assim, ó, e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. Então o narrador da história, que é Lucas, que escreve a Atos dos Apóstolos, ele vai dizer exatamente detalhes. Ele vai dizer detalhes. Nós fomos recebidos ali pelos irmãos de boa vontade. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. Então a festa de Pentecostes estava acontecendo, as pessoas, no caso ia acontecer, estava marcada, o povo estava chegando, aquele movimento de gente na cidade, e Paulo chega junto. Tópico 2.3. Paulo se depara com os seus oponentes judeus. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Então, Paulo ele se encontra com Tiago, como ele diz também lá em Gálatas, quando ele vai a Jerusalém se encontra apenas com Tiago, não encontra com Pedro, mas com ninguém. Ali todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Paulo vai contar, e havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então Paulo vai detalhar para os crentes ali de Jerusalém, que estavam fechados dentro daquele contexto muito judaico ainda. Olha só, Deus tem operado maravilhas entre os gentios, tem salvado, tem realizado milagres. Então Paulo vai contar detalhes, coisas que quem sabe nem está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus, que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Atos 21 fala assim, e acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então Paulo, de acordo com a sua mensagem, a pregação do evangelho, que é pela graça, Paulo realmente vai não contrário à lei de Deus. Paulo não está contrário à lei de Moisés. Mas Paulo ele vai interpretar a lei da forma correta, assim como Jesus fez. Olha, a lei ela é um aio, no caso, ela é um tutor, alguém que nos guia a Cristo, mas ela nunca teve o objetivo de salvar. Então ela nos guiou, ela aponta o pecado, mas quem salva é Cristo, a salvação pela graça. Não tem mais necessidade de praticar circuncisão. A circuncisão era uma marca exterior, era na pele, somente pelo homem. Agora a circuncisão é no coração, é um corte que é realizado no coração, agora você crê, você confia. Então Paulo ele realmente pregava essa mensagem contrária à circuncisão e contrária não à lei, mas contrária à interpretação errada que eles davam da lei. Eles interpretavam a lei da forma errada e Paulo confrontava isso. E por isso eles começaram a perseguir Paulo. Então esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado e muitos outros ritos. Então muitos judeus que se converteram ainda estavam presos aos ritos judaicos antigos da lei, confiando na salvação pela lei e não pela graça. Então isso era uma confusão realmente muito forte. Paulo estava no ninho da confusão. A atitude de Paulo era a antítese de tudo isso. Paulo era a antítese de tudo isso. Ele era contrário a tudo isso. Então ele batia de frente com os judaizantes. Vamos para o tópico 3. Acusações e a prisão de Paulo no templo. 3.1. As acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes. Ensinava que os judeus entre os gentios deveriam se apartar da lei de Moisés e eles não deveriam circuncidar os filhos nem andar segundo a lei de Moisés. Então essa era a acusação, aquilo que a gente já falou anteriormente. Como eu esclareci já também, só reforçando aqui, Paulo jamais negou a importância da lei, mas ele deu uma interpretação correta da lei, o propósito da lei, que não era salvar, mas apontar a Cristo. E a questão da circuncisão era algo que realmente deveria ser abandonado, porque ela não tinha mais nenhum valor. Os judeus, oponentes de Paulo, torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciãos da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens
que fizeram o voto de Nazireu, pagar a despesa deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Então, tinha um ritual a ser realizado ali no templo. Paulo deveria se misturar com esses homens que estavam realizando esse ritual, né, que demorava até alguns dias, não para que Paulo se disfarçasse de judeu, mas para falar assim, Paulo é tolerante com relação à religião judaica, olha só o que ele está fazendo. Era meio que uma maneira de amenizar a questão, né, da perseguição contra Paulo por causa dessas questões judaicas, né? Então Paulo aceita a proposta, né? Ainda que isso de nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus a fim de entrar no templo. Então, Atos 21, 26, diz assim, ó, então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Então, todos oferecendo ofertas ali de sacrifícios no templo e Paulo acompanhando. Paulo não necessariamente estava, né, cumprindo a lei ou abrindo mão do evangelho da graça, mas Paulo estava acompanhando esses homens com a intenção de, né, minimizar todo esse bafafá sobre ele, né? Aquela, um falava daqui, outro falava de lá, só que não deu muito certo, né? A gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver uma aplicação disso aqui. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Então aqui a gente vai observar que todos nós um dia seremos perseguidos, seremos acusados e receberemos falsas acusações. Mas nós temos que ter sabedoria para lidar com essas falsas acusações. Olha só, Paulo ele teve sabedoria, Paulo não bateu de frente, foi brigar, não, nada disso. Ele pediu a opinião dos outros crentes, né, dos líderes, de Tiago, o que eu faço, o que vocês acham, como que eu devo tratar essa situação. E aí eles deram uma ideia para Paulo, Paulo acatou essa ideia para tentar, né, chegar devagarzinho, conversando, mostrando que não era bem assim do jeito que eles estavam falando, que eram falsas acusações e expondo para eles o verdadeiro evangelho. Então Paulo ele teve sabedoria para enfrentar a situação, assim como nós também devemos ter. Diante de uma acusação, você pode, quem sabe, né, ser acusado dentro da igreja por um próprio irmão de estar, quem sabe, cometendo algum pecado, ou quem sabe falando alguma heresia, ou quem sabe estão te acusando de algum lugar indevido. Calma, não brigue, converse, chama o pastor, peça opinião, ore a Deus. Deus vai te mostrar o caminho correto, né? E Paulo foi nesse sentido. 3.2. A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia, que veio para a festa de Pentecoste, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Olha só, né? Quando viram Paulo no templo, começaram a acusar Paulo como sendo aquele inimigo da lei de Deus. Os homens que ouviam esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. O que acontece? Eles acusaram Paulo de colocar dentro do templo gentios, ou seja, gregos. Por quê? Porque no templo era proibido entrar gentio. Quem não era judeu não podia, em hipótese alguma, entrar no templo. Não tinha essa autorização. E eles viram Paulo andando com gregos da cidade e depois viram Paulo dentro do templo e acusaram Paulo de ter levado esses gregos para dentro do templo, o que era mentira. Paulo não fez isso. Eles acusaram isso e partiram para cima, arrastaram Paulo para fora, fechando o que? As portas do templo, né? E desceram a porrada mesmo, ou seja, foram, né, ali procurar, quem sabe, até matar o próprio apóstolo Paulo. Então essa gente começou a pedir o linchamento ou o apedrejamento de Paulo, e essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias, o comandante do exército romano, porque quem mandava na cidade era Roma. Este investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados seus presos. Então aquilo que eu estava falando no começo, a profecia de Ágabo era que, né, Paulo seria amarrado pelos judeus e entregue aos gentios. Paulo foi espancado pelos judeus, os gentios tomaram Paulo da mão dos judeus e o amarraram. Então foi assim que cumpriu a profecia. Tá? Continuando aqui, né, Paulo foi preso e aqui entra uma aplicação. Não nos esqueçamos
dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa de sua fé em Cristo. Uma notícia desse ano fala assim: o número de cristãos perseguidos no mundo aumenta 30% em 2020. Segundo a organização Portas Abertas, o número de mortes cresceu 60% e China lidera o número de igrejas atacadas. Então a gente observa que alguns países são hostis contra a pregação do evangelho. Tá? No caso da China, a China é um caso especial, porque a China ela até permite, ela não proíbe a religião, ela não proíbe, né, igrejas, mas as igrejas têm que ser oficiais, elas têm que seguir algumas regras. E as igrejas que não seguem essas regras, elas podem sim, né, serem destruídas, serem derrubadas pelo próprio governo, porque o governo foi que construiu. Então eles vão lá e derrubam. Então os crentes têm que congregar dentro das casas, tá? Eles têm que se reunir escondidos. Então é bem difícil ser cristão ali na China. Tá? Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Então, né, que independente de que seja esse caminho, nós possamos estar preparados, né, quem sabe até para sermos atacados e enfrentarmos a morte. Tópico 3.3. Paulo dialoga com Lísias, que é o comandante. No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido, e o comandante então descobriu que o apóstolo não era sicário egípcio, procurado nas regiões do Império. Tá? Esse egípcio levantaram uma sedição contra o imperador um tempo atrás. Tá? Ele fala assim com Paulo: não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Então, Atos 21:38, né, no diálogo de Paulo com Lísias, ele é confundido, depois ele descobre que Paulo não é essa pessoa, tá? Porque assim, naquela época, muitos judeus eram contrários à dominação do Império Romano. Tá? Muitos judeus mesmo eram contrários. E nessa situação, tá, muitos faziam movimentos, tá, de independência e tudo mais, proclamavam-se reis. Tá? O próprio Jesus, né, foi acusado de ser rei dos judeus, né? Ele chegava chegaram para Pilatos e falaram: olha, esse aqui está dizendo que é rei dos judeus. Então os judeus mesmo acusando Jesus, né? Então não pode ter outro rei a não ser César. Então era muito complicada essa situação, né, de alguém querer a independência da Judéia e esse camarada, né, esse cara egípcio, né, no caso aí foi alguém que realmente estava fazendo esse tipo de movimento, né, libertário, quem sabe, e ali a gente não tem muitos detalhes também sobre isso, tá? Eu estou conjecturando aqui que seria um movimento libertário, né? Que é alguém que foi contra realmente o imperador. De certa forma, ele descobriu que Paulo não era essa pessoa, tá? Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com Paulo, tá? A forma de tratamento foi outra, totalmente diferente. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o Evangelho. É o versículo 40 aí do capítulo 21. Bem, aqui eu só quero fazer uma pequena observação. O texto bíblico não diz que Paulo foi açoitado nessa ocasião. O escritor da revista colocou assim, mas Paulo estava ferido porque ele foi machucado pelos judeus. Anteriormente, né, Paulo foi ferido pelos judeus. Então, quando eles pegaram Paulo no templo e bateram em Paulo. Não diz que Paulo foi açoitado. Tá? De certa forma, realmente, né, na situação toda, o povo gritando, clamando para matar Paulo, Paulo resolve o quê? Expor o evangelho. Então, eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus. Proclamar o evangelho para as pessoas que o odiassem. No caso, mesmo aqueles que estavam odiando ele, clamando pela morte dele, falando mal dele, ele resolveu levantar e pregar o evangelho. Então Paulo faz uma exposição do evangelho, contando a história da vida dele, da conversão dele. E assim ele fala em hebraico, o povo faz o silêncio. E ele proclama ali uma defesa, ele faz uma defesa, né, da mensagem que ele está pregando e da sua vida. Tá? Às vezes somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós, ao enfermo no hospital,
ao preso numa penitenciária, ao viciado na Cracolândia, né, ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Então, a mensagem do Evangelho pode ser pregada em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e é isso que Deus quer de nós. Paulo não tinha medo de pregar o Evangelho para ninguém. Então, mesmo diante de todo aquele alvoroço, de toda aquela confusão, Paulo levanta aí, capítulo 22 de Atos, dá uma lida lá. Você vai ver que Paulo expõe o Evangelho. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Então, essa é a mensagem que fica para nós aqui no tópico 3, tá? Que nós possamos sempre estar atentos, tá? No caminho que Deus quer nos levar, independente do que aconteça conosco. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. Então, Paulo, ele tinha uma visão diferenciada que não, assim, para ele não importava o que ele ia passar, qualquer tipo de sofrimento, ele enfrentava. Tá? E muitos têm abandonado esse tipo de visão. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então Paulo tinha certeza que a tribulação, a perseguição, os sofrimentos, tudo isso ia contar para um peso de glória muito mais excelente na eternidade. Então que nós possamos colocar isso no nosso coração, na nossa mente, e viver um evangelho íntegro e não ter medo de pregar e dar testemunho onde nós passamos. Nós estamos vivendo o que Jesus ensinou, pode ter certeza absoluta que ele vai te honrar. Tá? Ele vai te honrar com isso. Se não acontecer nada aqui nessa vida, não se preocupe. Na eternidade você vai ter toda a recompensa. Bem, chegamos no final da nossa aula. Mais uma vez aqui eu quero agradecer a você que acompanhou até o final. Aqui temos as perguntas, para quem vai usar o slide aí na sua igreja. Está disponível aí para você. Quem sabe você quer adquirir o slide no site ibdenfoco.com, é só acessar, fazer a sua assinatura para ter acesso ao slide. Qualquer dúvida é só mandar mensagem no nosso número 94 98409 2869. Então, encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.